Bom, pessoal, vamos lá? A gente vai continuar, então, essa parte, né? Ainda a gente não acabou a primeira aula, correto? A gente vai, então, continuar. Beleza? Bom, na semana passada, a gente, então, comentou, né? Sobre essa parte dos conceitos gerais, o que é dado, o que é informação, a parte de conhecimento, né? Oi? Desligar o ar? Pode desligar? Se quiser deixar ligar, pode deixar. E aí, desliga ou não? Pode desligar. Desligar? Pode? Pode. Bom, vamos lá então, pessoal. Voltando. Nada, imagina. A gente tem esse processo de transformação. Então, temos os dados brutos, né? Temos o processo de transformação e realmente depois a informação. Nós comentamos que os bancos de dados eles trabalham com dados e não com informação. Correto? Simplesmente o banco ele não consegue interpretar. Quem vai fazer essa interpretação através, certo, de um certo conhecimento sempre vai ser o ser humano, né? Até agora, pelo menos, é assim. Bom, nós comentamos sobre o valor da informação. Geralmente, a gente tem o que, né, como valor de informação? É o quanto essa informação pode me economizar ou dar lucro à empresa, correto? Então, esse, na verdade, é o valor em si. É difícil a gente julgar, né, o que é realmente válido, o que é realmente valioso, né? Mas o quanto ela pode, na verdade, gerar de lucro para uma empresa, geralmente esse é o valor dela, né? Nós comentamos sobre as características da boa informação. Bom, é muito difícil nós termos o quê? Todas essas características reunidas ao mesmo tempo. Os sistemas de informação deveriam fazer isso, mas mesmo os melhores ERPs, consistência é uma coisa muito complicada, tá? Hoje mesmo, eu estava fazendo a parte lá de modelagem, né, para BI. No BI, lá na parte de analisar o dado, né, eu já vi no gráfico que tinha São Paulo e São Paulo. Pô, mas 2 São Paulos por quê? Se é uma cidade só, né? A escrita do dado estava diferente. Um estava com A til e o outro estava A sem til. Pronto, aí já ferrou com todo o meu trabalho de pegar e fazer a modelagem. Então agora eu tenho que pegar, fazer o quê? A mineração desse dado, fazer com que o usuário conserte, né, para o relatório ficar certo, para o gráfico ficar certo. Então, mesmo nos melhores ERPs, é difícil, né, vocês conseguirem tratar tudo. Qual seria uma das soluções? Treinamento. E realmente colocar a responsabilidade da pessoa, né, se tiver errado, ela tem uma pena por isso daí. Tá? Então, é chato, tá? É um trabalho muito complicado, mas é necessário. Se você não tem dados bons, você não vai ter resultados bons também. Tá? Bom, enfim. Aí a gente começou a comentar... Não, a gente parou aqui, nessa parte do que é sistema, não é isso? Legal. Sistema é um conjunto de elementos ou componentes que interagem para atingir objetivos. Os próprios elementos e as relações entre eles se determinam como o sistema trabalha. Os sistemas podem ser relativamente simples, tal como o processo de assar bolo, ou mais complexos, como lojas varejistas, hospitais, indústrias, mercados atacadistas. Todos podem ser vistos como sistema. Bom, se a gente fosse pensar em sistema só com essa definição, é um conjunto de elementos ou componentes que interagem para se atingir objetivos. Que tipo de sistema vocês poderiam ter como exemplo? Sem ser sistema de informação. Esqueçam o sistema de informação. Esqueçam. Qual? Corpo humano seria um dos sistemas que a gente tem, não é? Bom, por que o corpo humano? Conjunto de elementos ou componentes. O nosso corpo humano é composto por elementos ou componentes? Sim, que interagem entre si. Todo corpo humano, não começa a interagir com outro componente que
têm objetivos comuns. Todos os componentes interagindo entre si têm objetivo comum, não é? Que é manter o quê? O corpo em si funcionando. Então, todos os órgãos poderiam ser aí um dos nossos componentes. Entre um e entre outro sempre tem interação, e o objetivo é o quê? Manter o seu corpo sempre saudável. Legal! Isso daí já seria um exemplo de sistema. Alguém tem outro exemplo? Motor de carro seria um dos sistemas também, tá? Um motor em si, só ele por si, ele já é complexo, ele não é uma peça, vamos dizer assim, né, simples de fabricar. Só o motor em si já é complexo. Imaginando o carro em si, então, tem mais complexidade ainda, correto? Legal. O motor, ele tem o quê? Parte de engrenagem, correto? Toda a parte para fazer ele funcionar, não é? Todos esses componentes interagem entre si e eles têm objetivo comum. Legal, é um tipo de sistema. Correto? O que mais que a gente tem? Só isso que a gente tem de sistema no nosso meio? Todo dia vocês interagem com N sistemas. Todo dia. Mas é difícil, né? Instituição seria, a parte de processo organizacional seria um sistema. A gente poderia pensar que os departamentos seriam os componentes, entre departamentos tem que ter o quê? Troca, tem que ter o quê? Comunicação entre eles. Todos os departamentos têm um objetivo comum, de manter o quê? A instituição funcionando. Correto? Beleza. Fora isso, ecossistema, não é um tipo de sistema que a gente tem? Certo? E bem conhecido, vocês conhecem desde do pré, né? Sistema respiratório, a gente falou do corpo humano, mas só o sistema respiratório, ele já não tem uma série de componentes, né? Todos eles interagem entre si e têm um objetivo comum. Enfim, realmente o que é o conceito de sistema é isso, tá? Sistema de informação surgiu depois, tá? Quando os computadores começaram a surgir. Então, sistema realmente só existe muito mais tempo. Legal. Aqui ele vai mostrar alguns elementos aqui de sistema. Fabricante de bicicleta. Qual que é o objetivo? Melhor qualidade das bicicletas na sua fabricação. Quais são as entradas? Armação, componentes, trabalho e suprimentos. Então eu tenho aqui, ó, uma série de matérias-primas e eu tenho que ter mão de obra. Isso daí é a minha entrada. Mecanismo de processamento. Solda, pintura, montagem. Tá? E qual é a saída? A bicicleta em si, acabar. Correto? Nós vamos ver que sistemas é nada mais que sistema de informação, nada mais que é isso daí. Eu tenho entrada, processamento e saída também. Tá? E outros aqui, né? Universidade. Aquisição de conhecimento seria a meta, que seria de vocês hoje. Tá? Quais são as entradas? Estudantes, administradores, professores, equipamentos, livros. Correto? Qual seria o mecanismo de processamento? Ensino, pesquisa, serviço, tá? E saídas, estudantes cultos, pesquisa significativa, serviços à comunidade, ao Estado e à nação. Então isso daqui seria um dos objetivos, a saída que a gente tem, correto? Bom, aí sim a gente começa a falar sobre sistema de informação. É um tipo especializado de sistema que pode ser definido por inúmeros modos. Para o nosso propósito, um sistema de informação, uma série de elementos ou componentes interrelacionados que coletam entrada, manipulam e armazenam processo, disseminam saída, que são os dados e fornecem o mecanismo de feedback. Bom, se um dos componentes falhar, vocês concordam que o objetivo ele não é cumprido? Você tem o seu sistema respiratório, tá? O seu pulmão começa a falhar. O sistema respiratório, ele vai conseguir cumprir o objetivo? Não vai, tá? Você tem o sistema digestivo, o estômago, é ele que está com problema. O sistema digestivo vai conseguir atingir o objetivo? Também não, tá? Eu tenho uma fábrica, uma montadora de carros, certo? Um dos braços lá da minha fábrica, ela começou a dar problema. O que vai acontecer com a fábrica?
vai parar, provavelmente vai parar. Ela não tem como continuar numa linha de montagem, correto? Então, se um deles falhar, já era, o meu objetivo não é cumprido. No sistema de informação é mais ou menos isso. Tá? A entrada seria o quê? Justamente essa parte de input dos dados, a coleta realmente que a gente está fazendo para alimentar o sistema. Se esse cara já não tiver legal, já era. A gente não consegue resultados bons. Tá? Quem tem esse papel? O analista de sistemas, geralmente, que é a pessoa que vai estar fazendo a coleta dos dados iniciais para ver ou se o sistema adere ao que já existe ou se será necessário fabricar um novo sistema. Correto? É ele que geralmente faz esse papel. Tá, hoje analista de sistema é vamos dizer assim, uma profissão ainda mais genérica, mas realmente quem cuida hoje dessa parte é um negócio, geralmente o analista de negócio começa a analisar isso daí. Tá? Ou análise de implantação, também tem vários nomes aí. Mas enfim, é uma pessoa que ela realmente precisa entender do processo, certo? De como funciona, para realmente ver se aquele processo adere à empresa e é possível pegar e fazer a implantação para dentro realmente de um sistema de informação. A entrada é a atividade de captar e juntar os dados primários. Ao se produzir cheques de pagamento, por exemplo, as horas trabalhadas de cada empregado devem ser colocadas antes que o cheque de pagamento possa ser calculado ou impresso. Bom, então nesse caso, é um exemplo que ele deu sobre a parte de produção de cheques. Tá? Mas entrada em si tem N coisas. As entradas de dados dentro de sistemas de informação, elas podem ser manuais ou elas podem ser automatizadas. No caso de entrada manual, tá? O que a gente tem? Geralmente a parte de cadastro, certo? Então se a gente for fazer a aquisição de um novo produto ou vender um novo produto, você vai ter que pegar e cadastrar as características do produto dentro da sua base de dados. Legal. Quando eu tenho entrada de dado automatizada? Hoje, a gente tem uma série de coletores de dados, não tem? Uma série de sensores. Esses sensores não precisam de uma mão humana para ir lá e pegar e fazer esse input. O sensor já vai lá direto e joga esse conjunto de dados num arquivo. Eu posso pegar, fazer uma rotina através do sistema operacional e mais uma linguagem de programação para coletar esses dados e colocar dentro do meu sistema. O que é melhor, uma pessoa fazendo o input manual ou o sistema já fazendo automático isso? O sistema fazendo automático. A quantidade de erros é menor, mas não quer dizer que isso não vai falhar. Tá? Ainda tem chance, mesmo sendo automático, tá, dos sistemas falharem. Um exemplo que acontece muito quando a gente mexe com dispositivo e sensor, acontece demais e tem que tomar cuidado, tá? O sensor, certo? Por exemplo, o sensor de umidade ou luminosidade ou temperatura, tá? Ele fica lá de tempo em tempo pegando aquilo lá. Só que o sensor ele depende de energia, não depende para ele funcionar? Ou a bateria, ou energia elétrica, ou pilha, enfim, tá? Se ele for a pilha, se a pilha acabar, o que vai acontecer? Ele vai parar de captar. Tá? E vai ficar lá 1 dia, 2 dias, 3 dias sem captar. Vai chegar uma hora que alguém vai perceber, opa, esse sensor aqui não está captando mais nada. Tem que trocar a pilha. Beleza, ele já falhou nessa parte. Energia elétrica, a mesma coisa. Energia elétrica não pode ter pico, certo? E paradas também. Então pode ter falha. Tá? Ah, eu tenho os dois. Legal. Então, você, na verdade, tem energia elétrica mais as baterias. Então, você minimiza o seu problema, mas não quer dizer ainda que você vai eliminar totalmente. Tá? Se você não estiver testando periodicamente as baterias, já era. Você não tem, na verdade, um sistema realmente contra falhas. As baterias, elas vão falhar. É igual a bateria de carro, pessoal. Bateria de no break, por exemplo. Vai chegar uma hora, né, que as pastilhas da bateria elas vão se juntar, é um processo químico aqui, então não tem jeito, certo? A hora que as baterias elas fazem essa parte de junção por causa do tempo mesmo de uso, já era, a bateria ela não vai funcionar mais, do break é a mesma coisa. Então você tem que ir lá e testar, certo? Manutenção preventiva tem que estar sempre cuidando, tá? Isso é muito importante, mas existe toda essa parte do quê? De você, na verdade,
fazer sistemas para manutenção preventiva. Ó, que legal, é sistema dentro de sistema. Né? É um sistema para ficar coletando, outro sistema para avisar que você tem manutenção. Né? Existe tudo isso daí. É possível? É, mas é trabalhoso. Dizem que Tá. economiza mais dinheiro. Sim, sempre quando você tem prevenção, a economia de dinheiro sempre é maior. Sempre maior. Tá? Mas é que dá trabalho. Não é uma coisa fácil, vamos dizer assim, de você manter. Tá? Mas é possível. Bom, a parte de processamento. Sistemas de informação. Em sistemas de informação, o processamento envolve a conversão ou transformação dos dados em saídas úteis. O processamento envolve cálculos, comparações e tomadas de ações alternativas. E armazenagem de dados para o futuro. Bom, sempre a parte de processamento, né, vai estar envolvido com cálculos ou tomadas de decisões. Né? Então, em vez de a gente fazer manualmente esse processamento, o computador justamente, como é uma tarefa rotineira, repetitiva, ele vai fazer muito mais rápido do que qualquer ser humano, tá? Nessa parte, quando envolve massa de dados a serem calculadas. Né? Então, resultados que demoram várias horas para um ser humano fazer, o computador faz em segundos. Né? Essa é a grande vantagem computacional. E a parte de saída em si, sistemas de informação. Em sistemas de informação, a saída envolve produção de informações úteis, geralmente em formas de documento, relatório e dados de transação. As saídas podem incluir cheques de pagamento de empregados, relatórios para gerentes, informações fornecidas para acionistas, bancos, agências, governos e outros grupos. Sempre a saída ela tem um objetivo do quê? De dar informação para alguém. Geralmente coordenadores e geralmente gerentes e diretores. Esses são as pessoas que são mais, certo? Vamos dizer assim, ao contrário de prejudicado. Como? Ajudado não é uma palavra tão legal. Favorecidos. Obrigado. Essas são as pessoas mais favorecidas. Tá? O problema depende só dos gerentes, dos coordenadores, dos diretores? Não. Vai depender da pessoa que está ali, ó, digitando o seu dado manualmente. Tá? Esse é o problema maior. Se esse cara não der a entrada corretamente, o diretor não vai ter o resultado que ele espera, ou que ele tem como confiança. Tá? Então, é muito importante a entrada de dados ser confiável. É essencial, aliás. Tá? E, logicamente, tendo essa confiabilidade, o processamento também tem que estar certo. No Brasil, a gente tem um problema muito sério, que é a parte de tributo. Quem trabalha na parte fiscal deve já conhecer um pouquinho. Tá? Nós somos o país mais complexo nessa parte de tributo, com certeza absoluta. Tá? O segundo país provavelmente deve ser o México, mas a gente ainda ganha dos caras. Para a parte de tributação, né, tem toda uma parte de lei que você vai ter que pegar e se apoiar. São leis federais, estaduais e municipais. Se você não obedecer essas leis, é muito provável que o seu cálculo dos tributos estarão incorretos. A parte de recolhimento dos tributos estarão incorretos. Tá? E não é simples, pessoal. É uma coisa complexa, porque depende muito da região que você está trabalhando ou você está atuando. Tá? Tributos aqui de Jundiaí, no estado de São Paulo, são bem diferentes do de Minas, que são bem diferentes do Ceará, do Nordeste. Tá? Aqui no estado de São Paulo, são os maiores tributos que a gente tem. Tá? Dependendo de onde você atua no Brasil, compensa você abrir uma empresa lá e fazer todas as cargas tributárias pela essa empresa filial, por exemplo. Tá? Então, precisa conhecer lei. Se a gente está fabricando software que envolva essa parte fiscal, tributária, precisa conhecer lei. Senão a gente faz besteira. Precisa ter um produto, né, que você vai exportar. Exatamente. Como você vai exportar, por que você vai exportar. O mesmo produto, para vocês terem ideia, o mesmo produto, a gente faz importação, só que uma parte é destinado para revenda e outra parte é destinado para matéria-prima.
eu já tenho tributo diferente. É o mesmo produto que eu estou comprando. Se eu tenho destinações diferentes para eles, eu tenho regras diferentes de pagamento de tributação. Tá? O mesmo produto que eu vendo, certo? Para Minas Gerais, eu tenho regra diferente para vender para o Nordeste, saindo daqui do estado de São Paulo. Tá? É muito, mas é muita regra mesmo. Então, quem realmente se especializa nessa parte, né, realmente começa a se dar um pouco melhor nessa parte de negócio por causa disso. Geralmente, quem tem feeling, né, quem tem conhecimento na parte tributária do Brasil, olha, é bem valorizado, costuma ser bem valorizado. Por quê? Porque se você não levar em consideração os impostos que a gente tem, você pode quebrar uma empresa. Tá? Não são contas fáceis, tá, de se calcular aí, por exemplo, o preço de venda de produto. Tá? Oi. Conheci um caso que o sistema era automatizado, se baseava no tipo de serviço, e ele pegava como base de cálculo a localidade da empresa. Dependendo se é uma rede municipal, estadual, tem tributação diferente. Estava tudo certo, só que acontece, tinha um detalhe. A empresa prestava serviço para Itopeva. Beleza. A empresa que está comprando é de Jundiaí. Ao inserir a empresa que está prestando o serviço, que é de Minas Gerais, a tributação aí é para ser fora do estado. Seria tudo correto, de acordo com a contabilidade, para ser dentro do estado. Aí teve todo um processo bem chato para poder regularizar essa parte. Pois é, cara. E não é só a sua empresa que passou por isso, cara. Todas passam. É a mesma coisa. Tá? A gente também está com um processo chato lá. Tá? Dessa parte de tributação, tem uma parte, por exemplo, né, que a gente faz uma venda, entre aspas, triangular. Deveria se fazer isso daí, mas não acontece. Eu sei que tem alguma coisa da parte de tributo, que ela fica maior se a gente fizer dessa forma. Tá? Então, às vezes, pelos tributos não compensa, às vezes, você abrir uma brecha para negócio. Tá? É bem chato, muito chato mesmo. Eu não conheço a parte fiscal, só conheço, sim, o que eu realmente tenho contato da área, mas eu já sei que o pessoal sofre bastante com isso daí. E agora com nota fiscal 4.0, quem trabalha, cara, é muita intervenção que a gente está tendo que fazer para ficar autorizando nota ainda, tá? Então o governo às vezes dá umas pisadas de bola legal. O SAP tinha uma parte que o SAP desenvolveu só no Brasil, que era de parametrização de código de imposto do sistema de cada produto brasileiro. Na verdade, a SAP ela não tem um módulo fiscal, não existe isso daí. Você tem que comprar um módulo de terceira parte que é compatível com o SAP. E era muito foda, porque tipo, a gente tinha que parametrizar cada item da empresa que a gente estava trabalhando, cada item para cada estado. Nossa, então, tipo, tinha o NCE lá, muito bosta, a gente tinha que pesquisar o NCE para saber se ele é. Então, quem faz isso geralmente é o pessoal fiscal, né, que conhece realmente essa parte, NCM, CFOP. Eu não conheço nada de fiscal, só que tipo, me passaram, tinha uma tabela que o pessoal do fiscal fazia, e eles colocavam a tabela lá no Excel e eu acessava e eu parametrizava. Então, é fogo. E até hoje, assim, não vai ter outro sistema, não tem como você ser automático isso, tá? Porque depende muito da especificidade de cada uma das empresas. Se a indústria é uma coisa, se a revenda é outra. Se você compra uma parte e depois distribui com outro código, é outra coisa. Então não tem jeito. Tem que geralmente um consultor para ir lá e ver o que está acontecendo para parametrizar. Atualiza também, né? Oi? Atualiza. Sem contar que a gente é campeão de atualização. Nossa senhora, para a parte fiscal, realmente é uma parte bem chatinha. Mas enfim, né? É bom que sempre vai ter negócio para isso daí. Bom, além de entrada, saída e processamento que a gente viu, uma coisa interessante é que sistemas de informações oferecem mecanismo de feedback. Tá? Feedback é uma saída usada para fazer ajustes ou modificações das atividades de entrada ou processamento. Por exemplo, erros ou problemas podem fazer com que os dados de entrada sejam corrigidos ou que ou que um processo seja modificado. Bom,
Sempre, então, eu vou ter entrada, processamento e saída. Entrada, processamento e saída. Só que sempre eu vou acertar de primeira. O que eu fiz do sistema, pronto, tá certo e vai ser sempre certo? Não. Primeiro, é muito difícil você acertar o seu negócio, principalmente que você não conhece, já na primeira. Você vai ter que fazer ajustes conforme o tempo. Isso é normal. Isso qualquer empresa faz. Tá? Segundo, as leis vão mudando. Tá? O Brasil em si, a economia, a gente sabe que não é estável. Então, a empresa ela tem que se adaptar, às vezes, ao ambiente econômico, certo? E mesmo as pessoas que estão gerenciando podem mudar das empresas. As visões que elas têm são diferentes entre um e entre outro. Tá? Então, o sistema em si, ele sempre vai sofrer modificação e manutenção. É muito difícil um sistema que não mude. Tá? Realmente, a não ser que a empresa seja a única detentora daquela tecnologia ou daquele serviço, para depender delas exclusivamente. Que, olha, são muito raros essas empresas. Só quando você, por exemplo, tem fabricação de, sei lá, turbina de avião. Quantas empresas no Brasil fabricam turbina de avião? Pelo menos que eu saiba, só a Embraer que faz isso daí. Ela compete internacionalmente. Então, ela é detentora da tecnologia, certo? Fazer peças para parte de navegação, para parte de navios, né? Caramba, hoje tá fogo, hein? Tá difícil. Para parte de portos flutuantes lá. Esqueci o nome. Não é heliporto. É plataforma, mas tem um nome lá dos navios que fazem a carga dos aviões. Porta-avião. Olha o nome e eu estou esquecendo. Imagina, certo? Quantas empresas fazem o quê? Tá? Peças para porta-avião. É pouquíssimo. Por quê? A complexidade de um projeto desse é muito grande. Então, se você estiver nessa condição, beleza, né? Você não vai precisar mudar tanto. Agora, se você está competindo no mercado, não tem o que fazer, você tem que modificar e realmente se adaptar à realidade aonde você está. Tá? Por isso que existe esse cara aqui, ó, o mecanismo de feedback. Tá? O feedback ele pode atuar na entrada, num processamento ou até mesmo na saída. Na entrada, qual seria aí um exemplo? Vamos supor que você faça lá, por exemplo, o seu cadastro de clientes ou fornecedores. E você esqueceu de um dado importante, por exemplo, a data de abertura da empresa. Para que você queria a data de abertura da empresa? Bom, com a data de abertura da empresa, você já vê se a empresa, pelo menos, ela tem o quê? Alguns anos aí já na atividade. Isso daí já te dá um pouco mais de credibilidade para você dar crédito, tá? Para o seu cliente. Ou seja, vender a prazo para ele. Tá? Ou prestação de serviço ou produto mesmo. Certo? Então você vai lá, vai fazer uma modificação no seu sistema que é possível fazer agora o quê? O cadastro da data de abertura da empresa. Então você está modificando a sua entrada, o armazenamento está sendo modificado. Tá? No processamento, vamos supor que, sei lá, a média, né, de vendas da empresa, né, era simplesmente pegar todos os vendedores de todas as áreas, somar tudo e dividir pela quantidade de vendedores. Era a média geral que a empresa fazia. Legal. Só que uma média dessa, ela não é uma média tão boa ou tão confiável. Geralmente se separa o quê? Por setor. Né? Então o setor, sei lá, de borracha, que vende essa parte de pneus pra gente e tal, tem que cumprir essa meta. O setor de maquinaria, que presta serviço de manutenção, tem que cumprir essa meta. Então, você está modificando esse processamento para te dar resultados mais precisos conforme a área. Isso daqui é um feedback do quê? Para processamento, para melhoria. Tá? E saída. Né? Geralmente, hoje, saída é muito que em forma de gráfico, ou relatório, ou planilha. Correto? Ou até mesmo, né, em PDF, um arquivo de Word, se for um relatório aí mais apresentado.
supondo que na sua planilha não tenha determinada coluna, mas que o seu sistema, né, tenha os dados suficientes de um determinado cálculo que você precisa. Então, o mecanismo de feedback, ele vai fazer o quê? Com que seja feita essa manutenção na parte de saída do seu sistema para melhorar. Quem vai solicitar o feedback? Quem vai fazer o feedback? Não entendi? Usuário. São as pessoas que vão justamente o quê? Utilizar o sistema. Então, geralmente os gerentes, diretores, são as pessoas que mais pedem nessa parte do quê? De ver o resultado. Mas não só eles podem fazer. Qualquer usuário, na verdade, da sua empresa poderia estar pegando e fazendo a solicitação. Tá? Qualquer usuário é um pouco difícil também, tá, pessoal? Vai depender muito da cultura da empresa, vai depender muito do treinamento que você está dando. Tem usuário que realmente você vai pegar, ele vai fazer o serviço só de cadastrar e acabou. Ele não vai enxergar mais nada. Então, esse usuário, provavelmente ele não vai te dar confiança a você pegar e fazer uma alteração que ele solicite. Tem usuário que não. Ele já começa a analisar situações, ele já começa a verificar que determinado dado não está no lugar certo, ou que determinado dado está sendo calculado errado. Esse cara que tem mais um olhar crítico, ele provavelmente vai te dar mais confiança em solicitar as alterações para você fazer. Né? Logicamente, tem um processo, certo? Mais uma vez, de toda análise, se é possível fazer, se não é possível, o prazo que isso é feito para fazer todas as correções e manutenções. Aí entra na parte de gerenciamento dos projetos realmente, né? Mas enfim, são os usuários que sempre pedem um mecanismo de feedback. Tá? Isso daqui é cíclico, não para. Depois realmente que uma empresa implantou um sistema, raramente um sistema morre, a não ser que ele seja muito ruim, tá? Ou não esteja mais atendendo a empresa. Mas, se não, sempre vai ter o quê? Alimentação, retroalimentação do mecanismo de feedback em todas as partes, entrada, processamento e saída. Tudo bem? E isso que acontece nos nossos softwares. A Microsoft lança patch de correção a cada quanto tempo? Por quê? Porque o usuário está pedindo, porque teve falha que ela verificou, teve brecha, certo? De vulnerabilidade. Então, é um sistema. O sistema operacional é um sistema também, comum. Correto? E entre outros, tá? Linux, a mesma coisa. Tudo bem até aí, pessoal? Dessa parte? Aí a gente terminou a aula passada, tá? Então, até aqui onde a gente está explicando. Perguntas? Tranquilos até aqui? Sim? Então tá. Vamos lá para outra parte.